exatamente um sermão aqui do Senhor. Aqui nos Estados Unidos a gente fala sermão, aí no Brasil vocês falam o quê? Pregação, é isso? Por isso que eu vi, né? Cada lugar é diferente. Ou pregação. Ou então mensagem. Muito bem, então, mensagem dada pelo Senhor, nosso pastor Jones Pilato, e saindo da pureza da palavra. Um momento, por favor. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 18, diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus Altíssimo. Amém. Então são palavras fortes, né? O Senhor Jesus Cristo enviou o anjo dele, né? E esse anjo veio falar em nome dele. Glória a Deus, né? O Senhor Jesus Cristo enviou um mensageiro para falar em nome dele. Amém. Verso 18: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, eu testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Amém, queridos? Então aqui está dizendo... Aqui o anjo está dizendo sobre o livro de Apocalipse, né? Porém nós sabemos que a gente pode aumentar isso para toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é inspirada, né, amados? A palavra de Deus é inspirada, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então aqui, meu querido, Deus está dizendo que não se deve acrescentar nada na palavra de Deus e nem diminuir. Amém? Infelizmente, durante esses milênios aí, né, depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas doutrinas falsas, doutrinas de homens, foram inseridas na igreja, né? E
E isso acaba deturpando a palavra de Deus, a pureza da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então isso aconteceu, né, queridos? Então o ser humano acabou colocando a mão dele em algo que é santo, não é verdade? Por exemplo, a doutrina da prosperidade, né? Onde você coloca a prosperidade, a busca da prosperidade acima da busca de Cristo. Sendo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós devemos buscar primeiro ao reino de Deus e a justiça. Então as demais coisas virão, elas vêm por acréscimo. Não é verdade? Então, infelizmente, né, tantas coisas foram colocadas, acrescentadas, né, na palavra de Deus. Muitas coisas foram acrescentadas e outras tiradas. E Jesus Cristo foi enfático, né, amados, nessas coisas. Que se alguém fizer alguma dessas coisas, essas pessoas vão sofrer os flagelos escritos neste livro. E o livro do Apocalipse, ele fala do fim, né? A palavra Apocalipse significa revelação, né? Que é a revelação de Deus para as últimas coisas. E é interessante, né? No começo do livro, Jesus Cristo começa a mostrar para o apóstolo João as 7 igrejas. E as 7 igrejas, os estudiosos, os teólogos, dizem que elas se referem a 7 períodos da igreja. 7 períodos da igreja de Cristo. Amém? Muitas delas com elogios e com defeitos. A muitas Deus elogiou e criticou. Somente 2, Jesus Cristo somente elogiou. Olha que coisa tremenda. Mas ali temos, por exemplo, a doutrina de Balaão, que são os mercenários da fé. Doutrina de Balaão são os mercenários da fé, queridos. São aqueles que fazem a obra de Deus por dinheiro, por interesse. Amém? Sério isso, né? Vemos muito? Vemos demais isso hoje em dia. Mercenários da fé. Olha só, coisa séria, né? Ele fala da doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas são aquelas igrejas que colocam peso sobre os membros da igreja. Quer dizer, eles colocam regras como está escrito na palavra. A palavra de Deus se tornou regra e mais regra, regra sobre regra.
Preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito, né? Então, queridos, eles acrescentaram, né? Os nicolaítas acrescentaram várias coisas na palavra de Deus, pesos, fardos, né? Que é o que Jesus Cristo acusou, né, os fariseus de praticarem isso, colocarem pesos em cima dos discípulos deles, regras e mais regras, né? Um excesso de regras, de coisas que não estão escritas na palavra de Deus. Os fariseus, antes de comer, tinham que lavar as mãos, né? Tinha todo ali uma quantidade de regras, sabe, que eles inventaram, né? Então os nicolaítas pegaram e inventaram coisas que se tornaram peso na vida dos crentes. Tá entendendo? Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Tá entendendo, querido? Então, fizeram ali um livro de regras que realmente não estão escritos na palavra de Deus. Amém? Que é o que os fariseus faziam. E então esses são os nicolaítas, aqueles que põem peso, fardo na vida do crente. Que muitas vezes nem eles carregam, né? Como Jesus Cristo disse. É posto um peso que nem eles carregam. Olha só. Então a palavra nicolaíta significa isso, é dominador, aquele que domina. Domina o povo, é aquele que quer dominar. Nicolaíta é aquele que quer dominar, é uma doutrina na igreja que quer dominar os fiéis. Não é verdade? E glória a Deus, né? Temos a doutrina de Jezabel, né? Que é realmente ali aí sim, aí é uma contaminação, né? É quando entra uma doutrina que contamina a igreja, é uma doutrina de demônios, né? Jezabel são doutrinas de demônios que acabam entrando na igreja, né? Doutrinas de demônios, né? Aí realmente, sabe, aí existe uma contaminação muito grande, né? Muito grande. Quando Satanás consegue entrar dentro da igreja, né? Ele destrói a igreja, ele consegue destruir uma igreja. Quando é permitido, né? Os falsos profetas, né? Pessoas que vêm com doutrinas estranhas, esquisitas. Quantas igrejas, né, têm doutrinas assim estranhas mesmo? Tem né, a exemplo dos Mormons, Testemunha de Jeová, não é verdade? Temos a igreja até adventista, que são igrejas que acabam virando seitas. E qual é a característica de uma seita? Ela acha que só a igreja dela salva. Amém, querido? Então eles acham que só a igreja deles é que salva. As outras
todas estão indo para o inferno. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Então é terrível quando o inimigo, quando o homem entra, tá, já corrompe. Imagine quando Satanás entra, querido, através de uma doutrina de Jezabel. Aí vem com doutrinas estranhas, muito estranhas, esquisitas, sabe? Que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E o que que acontece? Essas pessoas acabam, os líderes dessas igrejas acabam ensinando que só elas é que salvam. Isso é característica de uma seita, amado. Quando você vai para uma igreja, para uma denominação, e essa denominação prega que só eles é que salvam. Só a igreja deles está salva. Só essa denominação está salva. E todos os outros estão indo para o inferno. Amém, querido? Isso é terrível, amados. Isso é terrível. Amém? Então é isso, queridos. Isso que é acrescentar e tirar. Porque quando você acrescenta e tira algo da Bíblia, você está deturpando. Você está deturpando a palavra. E isso é sério, querido. Que a palavra de Deus, ela é santa, ela é perfeita. Amém? Então não se pode colocar fardo, tirar, colocar fardo, colocar doutrinas estranhas, né? Começar a dizer que só a minha igreja salva. Só a minha igreja salva, todos os outros estão indo para o inferno. Amém, queridos? Glória a Deus. Então temos que cuidar com essas coisas. Por isso que a gente tem que ser bom, a gente tem que manejar bem a espada do Senhor. Temos que manejar bem a espada, né? Para que realmente nós não caiamos nessas coisas. Tenhamos a armadura de Deus, o escudo da fé, toda a armadura de Deus, queridos. Amém? Temos que ter toda a armadura de Deus para nos precavermos, nos livrarmos de toda a cilada do maligno, queridos. Na nossa vida espiritual, com Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Amém, amém, amém. Então aqui o nosso muito obrigado então ao nosso querido pastor, ao pastor Jones. Enquanto ele falava, né, enquanto ele falava essas coisas, se você já está no caminho há muito tempo, você começa a ver muita coisa, né, nas igrejas. A igreja que eu estava, quando eu entrei, uns 30 anos atrás, isso aí logo depois, eu fiquei lá uns 15 anos, eu acho. E aí tinha os pastores mesmo, né? Eu era solteiro, etc, etc. E ele, não, você não pode casar com essa mulher, você não pode casar com aquela mulher, que aqui em Gênesis fala assim. E realmente, eles controlam a sua maneira de uma maneira, entendeu? Uma hora a mulher podia usar batom, outra hora não. Assim, quando a mulher do fundador queria usar e deixou, é uma bagunça danada, leis criadas pelos homens, né? Eu também me lembrei da mensagem da Erin, que a Erin estava nesse grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas estavam lendo a Bíblia, tá? Eles pensavam que estavam lendo a Bíblia, e ela veio, olhou e não tinha nada a ver com a Bíblia. A Bíblia tinha torcido e arrancado, era um livro lá, e eles pensavam que era a Bíblia, e ela orou ao Senhor, e o Senhor deu uma Bíblia para eles, e ia continuar a dar a Bíblia para eles. Um sonho que ela teve, né? Realmente está vindo a acontecer, né? Principalmente esse anticristo, ele quer pôr as palavras dele lá, né? Muito obrigado então, pastor.